Porque Deus nos chamou para sermos mais fortes na intercessão. Aleluia. Porque Deus procura novos intercessores. Aleluia. Nós podemos ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. E Deus conta comigo e com você nessa jornada. Nós não podemos ficar dispersos. O mundo está aí oferecendo bandejas e bandejas, e tirando pessoas da presença de Deus, levando as pessoas para o inferno. Mas nós, como intercessores de Deus, intercessores das pessoas, nós precisamos fazer alguma coisa. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por fazer parte desse culto. Nos ensina e nos instrui naquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. E nos ensina na Tua palavra e nos fortalece. Assim, Pai, te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar seu assento, amém? Aleluia. Aleluia. Já deu uma boa noite para o seu irmão? Aleluia. O pessoal do louvor pode sentar. Pode ficar tranquilo. Aleluia. Aleluia. Queridos, nós somos frutos de intercessão. Se você está sentado aqui, é porque você é fruto de intercessão. Alguém clamou o seu nome nas madrugadas. Alguém colocou o seu nome num papel de oração, ou em uma caderneta, ou levou para a igreja, ou entregou a algum pastor, para alguém orar por você, orar por mim. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos fruto de intercessão. E o tema dessa noite é o poder da intercessão. E para a gente saber e começar a falar um pouco sobre o poder da intercessão, nós temos que saber primeiro realmente o que é intercessão. E significa a palavra intercessão, é uma ação de interceder e de pedir ou de solicitar algo para outra pessoa. No meio evangélico é um pedido ou uma oração feita em favor de alguém. Ou seja, a intercessão não é orar por mim, mas orar pelos outros. Hoje eu poderia trazer uma ministração dizendo que você vai andar em fé e você vai prosperar em fé. E você podia correr dentro da igreja. Eu poderia dizer que você é curado e você é sarado, porque a palavra do Senhor diz que você é curado e você é sarado. E você também poderia correr. Mas por quê? Porque algumas das vezes acontece com nós, quando a palavra vem para o nosso benefício, é fácil demais a gente ativar nossas emoções. E a gente correr, a gente dá glória a Deus, aleluia. Mas quando a palavra diz interceder por outras pessoas, a nossa alma começa a falar mais alto. A gente não consegue, vamos dizer, vai para o seu quarto, não estou dizendo que é errado, mas você vai para o seu quarto, uma das primeiras pessoas que você ora é por você mesmo. Pai, me abençoa, que não é errado, é certo. Mas aonde é que fica a intercessão? Nós não podemos ser covardes, ou seja, nós estávamos se afundando no lamaçal do pecado. E quando Jesus ele pede para alguém e ensina na palavra que é para interceder por alguém, alguém colocou o nosso nome naquele papel. E alguém orou por mim e orou por você. E por isso que nós estamos aqui hoje. E vamos se dizer que do lamaçal do pecado alguém te deu um barco. E agora coloca você dentro daquele barco. E dentro daquele barco você agora está andando à deriva. Mas se no meio do mar você encontrar alguém se afogando, você teria coragem de passar por ele e não salvar? Isso eu falando no natural, mas no espiritual nós estamos deixando muitas pessoas morrerem afogadas. Porque nós queremos só a oração para encher o nosso ego. Ou seja, encher a nossa casa, que isso não é errado. Mas nós sabemos o verdadeiro cristão, ele não pensa só em si mesmo. Ele pensa nas outras pessoas lá fora. Por um bom tempo estava servindo a Deus, por um bom tempo estava ministrando a palavra de Deus, e por um bom tempo eu estava fazendo coisas para Deus. Mas eu estava me esquecendo que existia uma família para eu interceder por ela. Eu esqueci por um bom tempo de interceder pelos meus irmãos. Meus irmãos que eu falo, meus irmãos de sangue. Existe um irmão meu que está em Nova Olímpia. Mas por algum tempo passava desapercebido. O meu foco era tão grande em cima do altar, o meu foco era tão grande em fazer as coisas para Deus, que não estava fazendo as coisas certas para Deus. Porque você pode estar na igreja servindo hoje. Você pode ser um diaconato, você pode ser um levita, você pode ter alguém que está na mídia, você pode ser um pastor, você pode estar alguém que todos os domingos está aqui. Mas ainda falta algo você fazer na sua vida para Deus. Porque os afazeres do dia a dia, eles começam a nos distanciar da presença de Deus. E quando começa a colocar algumas coisas na frente da presença de Deus, nós começamos a perder
a intimidade com Ele. E por causa de falta da intimidade com Deus, a gente esquece de interceder pelo nosso irmão. Amém? Aleluia. A minha mãe se colocou na brecha. E o que é interceder? É alguém que não tem condições de chegar próximo a alguém para pedir algo. Mas existe alguém íntimo daquela pessoa que pode conseguir por você. Imagina aí o presidente dos Estados Unidos. Se eu perguntar aqui se alguém conhece, vão dizer, eu já vi pela televisão. Então você conhece ele, mas ele não te conhece. E para você chegar até ele ou pedir algo a ele, você precisa de alguém para interceder por você. E se alguém de confiança, o presidente dos Estados Unidos, falar com ele e dizer assim, olha, tem um rapaz lá da cidade de Itapetim, ele precisa falar com você e marcar uma reunião hoje. E por conta da intimidade, ele diz, pegue um avião e vá buscar ele hoje. Ele não quer saber quem é que vai vir, mas por causa da intimidade de quem está intercedendo, ele manda chamar. Assim mesmo é no mundo espiritual. Independente do que o seu filho está praticando lá fora, independente do que sua família está praticando lá fora, independente do que o mundo está praticando lá fora, se você for um fiel a Deus, um homem digno da palavra de Deus e começar a interceder por essas pessoas, Deus não está olhando primeiramente para elas, está olhando para quem está intercedendo por elas. A confiança está em quem está pedindo por ela. E minha mãe foi uma intercedora por mim. Minha mãe, me lembro, eu já contei algumas vezes, mas eu preciso contar novamente. Eu me lembro que eu saía para os bares, eu saía para as festas, e quando eu chegava bêbado, rico e ao mesmo tempo liso. E quando eu abria aquela porta, aquilo me constrangia. Minha mãe não dizia só uma palavra, mas quando eu via ela de joelho e com o véu na cabeça, a palavra que sussurrava no meu coração é, você está vivo por conta dela. E eu me sentei na cama do meu quarto, e eu me lembro desse dia, e eu disse, meu Senhor, mas por quê? Eu não morri naquele momento. Foi um dia que eu vinha da cidade de Brejinho. Eu andei mais ou menos de Brejinho para lá uns 25 quilômetros. E voltando para Itapetim. E aquela ponte de Brejinho, ela ficou marcada na minha mente. E quando eu ia batendo de frente daquela ponte, eu bêbado, eu fechei os olhos. A única coisa que eu pensei foi assim, morri. E algo me puxou daquela ponte. Eu acertei a ponte no meio e vim-me embora. E quando cheguei em casa, minha mãe estava de joelho. Quando eu me sentei na cama, veio uma cena. E eu quero te dizer a cena que veio. Eu não cheguei a ver, mas como fosse dentro do meu espírito, eu comecei a imaginar. E o diabo dizia assim, eu vou tocar na alma dele, eu vou tocar na vida dele, eu vou destruir ele. E ao mesmo tempo, eu via como fosse a mão de Deus, puxando uma cortina. E dizia assim, enquanto aquela senhora estiver de joelho, você não toca nele. Alguém que estava renunciando à sua dormida. Alguém que estava renunciando o que estava vendo, porque o que ela estava vendo não era muito bom. Porque pensa numa coisa ruim, você está orando por alguém, você está pedindo por alguém, mas quando você chega em casa parece que as coisas estão piorando. Mas não estão piorando. Você acha que está piorando. Porque eu me lembro quando minha mãe começava a orar, não foi só uma, foi duas vezes, quando eu chegava em casa minha mãe estava ali de joelho. Mas todas as vezes que eu sentava em um lugar que não era para me sentar, que era para fazer coisas que não era para me fazer, eu enxergava minha mãe de joelho. E eu dizia, Senhor, me tira daqui. Eu me lembro que, como fosse hoje, eu estava em um determinado lugar e alguém passou e eu sabia que aquela pessoa ia fazer comunhão com outros irmãos. E de longe eu avistei aquela pessoa e falei, Senhor, me tira daqui que eu preciso sair daqui. Eu preciso voltar ao primeiro amor. E naquele momento que eu desejei voltar ao primeiro amor, alguém que estava atrás de mim, creio eu que foi usado pelo diabo, ele disse, eu tenho raiva de crente. E se eu pudesse pegar um crente, eu matava. E eu fiquei bem miudinho com medo. Mas eu sabia que as orações da minha mãe intercedendo por mim, me trouxe até aqui. Aleluia. Eu sabia que Deus existia. Eu sabia que Deus era bom. Eu vinha para os cultos visitar a casa do Senhor. Mas eu não tinha intimidade com Ele. Conhecer a Deus, só conhecer a Deus, isso não te torna íntimo. Só conhecer a Deus não te torna íntimo dele. O que te torna íntimo dele é você andar com Deus. E deixar Deus andar na sua vida. Aleluia. A minha mãe ela foi uma mulher guerreira de intercessão. Outra coisa ficou muito marcada na minha infância. Meu pai chegando em casa, eu sentado, isso foi em São Paulo, Santo André, São Paulo, numa favela.
A casa antigamente era barraco, era toda de madeira. Quem já viajou para São Paulo sabe. E quando eu olhava pelas brechas, via o pessoal passando, chovia dentro de casa. E meu pai chega bêbado. Eu me lembro até o nome da garrafa, eu como criança. Para você ver, eu não decorei o nome, porque naquela época eu era como criança não sabia ler. Mas até a garrafa hoje eu sei que é uma garrafa de Drea. E meu pai pegou aquela garrafa de Drea chegando bêbado. Ele bateu na cara da minha mãe e fez ela tomar a cachaça mais ele. Minha mãe tinha acabado de sair da igreja para chegar em casa com nós. E aquilo ali ficou marcado na minha infância. Mas meu pai, ele saía de novo para beber. E minha mãe nunca fez as malas para dizer, eu vou embora. Eu não vou ficar mais aqui. A minha mãe simplesmente colocava o véu na cabeça com cheiro de cachaça e dizia, Senhor, perdoa ele. Eu quero interceder pelaquela alma. E isso não foi só um dia, isso não foi só uma semana. Eu quero te dizer que isso foi por anos. Eu com 14 anos, eu com 17 anos, e isso ainda acontecendo. Eu desde o ventre da minha mãe. Até um tempo que meu pai faleceu, em 2013. Eu via a mesma situação. Apanhava e intercedia. Apanhava e intercedia. Intercessão às vezes, irmão, vai doer na gente. Alguém pode não estar batendo em você fisicamente, mas está chegando na sua casa e dizendo assim, rapaz, para que tu vai na igreja? E isso dói para quem sabe o verdadeiro amor de Deus. Tu vai fazer o quê? Tu vai dar dinheiro a pastor, é? E isso dói para quem sabe o valor da palavra. Mas ela continuou orando por ele, intercedendo por ele. Tiago, teu pai chegou a ir para a igreja e aceitar Jesus? Na igreja não. Mas aconteceu um momento no hospital que ele estava lá, próximo a partir. E eu perguntei a ele se ele tinha aceitado Jesus como o único salvador da vida dele. E ele disse sim. E na hora que ele disse que sim, que eu saí, me sentei naquele banco do hospital e veio uma palavra no meu coração, como muitas também veio. A sua mãe cumpriu a missão dela. E naquele momento eu sabia que meu pai ia partir. Uma mulher que apanhava, foi até o final, intercedendo por alguém que praticamente para o mundo não valia nada. Esse é o poder da intercessão. Em 1 Timóteo 2:1, na NVI, por gentileza. 1 Timóteo 2:1. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graças por todos os homens. Só até aí. A Bíblia nos instrui a fazer intercessões. Orar por aquelas pessoas que nos perseguem. É muito bom a gente vir para um culto para receber para si mesmo. Mas quando a gente estamos sentados e recebendo uma palavra para que a gente venha fazer pelos outros, a nossa carne começa a se inquietar. Mas isso é uma consciência do ser humano. Porque a Bíblia diz que é muito melhor dar do que receber. Aleluias. Todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Não abre essa agora não. 1 Reis 13. Existia um profeta. E esse profeta foi enviado por Deus para um lugar. E lá no altar, Deus pede para que o profeta fale alguma coisa. E quando o profeta começa a falar, a Bíblia relata que aparece um rei. E esse rei aponta para aquele profeta de Deus que estava fazendo algo para Deus. E manda prender aquele profeta. E naquele momento que ele pede para prender aquele profeta, a Bíblia diz e a Bíblia relata que aquele rei fica com o seu braço imóvel. Ou seja, fica o seu braço duro naquele momento. No momento que o rei traz uma sentença para um homem de Deus, o braço dele fica imóvel. E olha o que 1 Reis 13:6 fala. Pode abrir. Depois que acontece isso com o rei. 1 Reis 13:6. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor seu Deus
e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se, e voltou ao que era. Alguém que tinha apontado o dedo em poucos instantes para condenar a ele em uma prisão. Foi a mesma pessoa que intercedeu por ele a Deus para que ele fosse curado. Por isso que a Bíblia diz, é muito fácil você trazer alguém da sua família, vou parafrasear para que você entenda, e vir almoçar na sua casa, ou jantar na sua casa, é muito fácil. Mas chamar aquele que te acusou, ou chamar o teu inimigo para fazer um banquete para ele, aí começa o valor da intercessão. O poder da intercessão. A gente acha que o poder da intercessão está naqueles que a gente ora pelos nossos irmãos. Não, isso é a obrigação da gente. Mas quando a gente coloca o joelho no chão e começa a orar por aquelas pessoas que estão contra a gente, é isso que Deus quer de mim e de você. Aleluias. Nós não fomos chamados para ser vingadores, mas sim intercessores. Nós não fomos chamados para apontar o dedo para as pessoas, mas sim para dar a mão para que ela se levante. Aleluia. Se Deus pudesse mostrar as pessoas que intercederam pela gente, para que a gente estivesse aqui, eu acho que esse lugar não caberia. Pessoas que intercederam pela gente já partiram, mas eu quero te dizer, elas partiram, mas as orações delas foram ouvidas. Que nós estamos aqui. Quando intercedemos por alguém, estamos aproveitando a nossa posição de se aproximar de Deus, que foi conquistada mediante o sangue de Jesus. Deixa eu te dizer algo. O poder da intercessão. Quem é que conhece Benito que tira foto aqui? Levanta a mão, todo mundo. Se não conhecer, não precisa levantar, só para eu saber. Benito que tira foto, ele mora lá na praça. Ele tem aqueles carrinhos que ficam rodando lá na praça, que nem um besourinho. Benito. Deixa eu te dizer algo. Eu falei isso para o pastor Roberto. Léo estava lá, no acontecido. Para você ver que o poder da intercessão, como é forte. A mãe de Benito foi lá na loja comprar, na loja de material de construção onde eu trabalho, comprar algumas tintas. E ela entra para comprar as tintas. Eu olho para o rosto dela, ela está bem. Eu olho para a feição dela, ela está bem. E ela me chama para olhar umas tintas e eu entro mais ela, quase lá no final da loja. E ela começa a pegar as tintas e coloca uma das tintas debaixo do braço e outra na mão. E eu pergunto, você quer alguma bolsa para você levar para Benito? Para que você mostre a ele, você escolhe a tinta e você volta. E naquele momento ela não respondeu, eu só dei as costas e coloquei uma tinta na prateleira. Quando eu olho para ela, a única voz que eu escuto é assim, segura minha mão. E quando ela disse segura minha mão, eu por trás de algumas tintas eu fiz assim, e eu peguei a mão dela e segurei com a força que eu tinha, e ela desmaiou nas minhas mãos. E eu consegui colocar ela no chão sem bater a cabeça. E naquele momento eu fiquei ali prestando os primeiros socorros, dei um grito pro Léo, Léo, corre, 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 Léo. Aí Léo disse, eu vou chamar o filho dela. Ele correu e chamou o Benito. Quando o Benito veio, e ele começou lá a fazer os primeiros socorros comigo, a gente virava ela para um lado e um para o outro. E quando eu olhei para ela, ela estava branca como uma folha de papel. Os lábios dela começaram a ficar roxo. Roxo, roxo, roxo. E ela teve um semblante que quando ela parou, ela grelou o olho para cima. Ela não piscava mais, ela não respirava mais. E ali ela ficou. E Benito, na hora que viu aquele ali, Benito disse, minha mãe morreu. E ele pegou no ombro dela e falou assim, não mãe, não faz. Ele disse um nome lá, um apelido com ela. Não pode não, não é hora não. E balançou ela. E naquele momento veio essa palavra no meu coração. Para orar por ela. E naquele momento eu estava com as mãos sobre aquela senhora e eu disse assim, está repreendido Satanás, em nome do Senhor Jesus. Espírito de morte, sai sobre a vida dela. E naquele momento que aquela mulher fez... Isso, o poder da intercessão. Mas não foi só isso. Quando aquela mulher teve aquela reação, nós viremos elas de lado, ligaram para o SAMU, colocou dentro da ambulância. E agora ficou eu, o meu pensamento, o diabo me acusando e a palavra de Deus. E eu tinha que fazer uma escolha. O que eu ia escolher? Eu ia escolher escutar o diabo e olhar para ele e dizer assim, foi mesmo, eu acho que foi só uma queda de pressão e ela estava passando mal. Ou eu ia escolher a palavra. Eu creio na palavra e naquilo que eu vi. Eu tinha uma decisão a fazer.
E eu fui para casa e essa decisão não foi fácil. Eu fui para casa, assim do acontecido, eu passei a tarde pensando, eu passei a noite pensando. Eu disse assim: Senhor, eu quero só te pedir uma coisa. Se foi coisa da minha cabeça, me mostra. Porque eu não quero agir na emoção, eu não quero agir no impulso, eu não quero sair fazendo coisas para querer me aparecer. Mas eu quero que o Senhor apareça, me mostre alguma coisa, fala comigo. E eu fiquei mal por aquela situação, porque eu ficava pensando, acho que foi coisa da minha cabeça, não era para eu ter feito aquilo. Não sei se ela ia acordar ou não, e fiquei aquilo. E quando eu volto para outro dia do trabalho, que eu vou chegando perto da loja, próximo da loja, eu vejo o Benito. E sem eu falar nada, Benito olha para mim e diz assim: você sabe que ela morreu. E eu não disse mais nada. Ele olhou para mim e disse: você sabe que ela morreu. E quando ele disse para mim isso ali, eu disse: ô Benito, eu não digo isso a todo mundo, porque nem todo mundo vai me entender. Hoje eu estou ministrando aqui, mas eu creio que possa ter pessoas aqui que não acreditem. Mas eu decidi acreditar na palavra. Mesmo que os médicos disseram que foi um pico de pressão e ela caiu, mas eu decido acreditar na palavra. Mas por que você decide acreditar na palavra, mesmo que o médico diga que é uma queda de pressão? Ei, o médico entende o natural, o mundo espiritual está nas mãos de Deus. Deus sabe o que ia acontecer com pouco tempo depois. E eu disse: eu decido acreditar na palavra. Eu falei: Benito, eu não falei isso para todo mundo, porque nem todo mundo vai entender o que eu estou dizendo. Mas naquele momento que eu vi sua mãe abrir os olhos, ali ela parou, os lábios começaram a ficar roxos. Do jeito que eu estava com a mão sobre ela, eu falei: espírito da morte, eu não aceito, em nome do Senhor Jesus. E quando eu falei naquele momento aquilo, a sua mãe voltou. E ele disse: eu sei que ela morreu. E ele ficou com aquela certeza nele. E eu peguei e saí, fui lá para dentro, muito feliz pela resposta de Deus. Mas ainda o diabo é astuto. O diabo disse assim: não, mas ele disse como filho. É porque ele estava em estado de choque, ele viu coisa que não era para ele ver. Ele enfeitiçou a cabeça dele, ele inventou coisa da cabeça dele. Foi só uma queda de pressão. E eu estava lá fora varrendo a calçada da loja, e chegou um senhorzinho que estava lá no momento. E quando o senhorzinho chegou, ele disse: ei, eu disse: o que foi? Ele disse: você sabe que ela morreu. E quando ele disse: você sabe que ela morreu, eu olhei para ele e não falei mais nada. Eu digo: mas por que o Senhor está dizendo isso? Ele disse: porque eu já trabalhei no meio de pessoas que muitas delas faleceram. E quando eu olhei naquele momento para ela, eu disse: ela morreu. E ele disse: eu saí. E eu digo a você: o poder da intercessão ressuscita mortos. O poder da intercessão, ela tira a doença e coloca a cura. Independente de quem você está intercedendo, querido, Deus vai escutar a tua voz. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. O poder da intercessão, querido. Existe na Bíblia alguns relatos de intercessão. Abraão, ele sabe que a cidade de Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Mas ele tem uma conversa com Deus e diz: Senhor, se tiver 50 justos, não toca fogo naquela cidade, ou seja, não acaba com aquela cidade. E Deus diz: está certo. Mas não tinha 50 justos. Mas ele diz: mas se tiver 40, mas não tinha 40. Mas se não tiver 30, ele diz: mas não tinha 30. Mas se não tiver 20, aí não tinha 20. Ele: mas se não tiver 10, ele disse: mas não tinha 10. Mas por conta da intercessão de um homem, se salvou uma família. É um tempo da gente se levantar, queridos, como intercessores de Deus. Moisés, ele sobe o monte. E por conta de Moisés demorar a descer o monte, o homem começa a inventar um bezerro de ouro e começa a adorar. E Deus diz: Moisés, desce do morro que eu vou acabar com tudo. E Moisés disse: não, Senhor, não faz isso não. Uma multidão é salva por conta de uma intercessão de uma única pessoa. Uma única pessoa que está sentada aqui, ela pode mudar o destino de muitas. Por quê, queridos? Neemias estava em outra cidade e ele soube que a cidade dele estava um caos. Estavam passando fome. E da onde ele estava, ele intercedeu pela sua cidade. E aonde estava fome,
agora está tendo prosperidade. Aonde tinha doença, agora está tendo cura. Por causa de alguém que estava intercedendo por alguém. E nós somos frutos de intercessão. Olha isso aqui interessante. Deus já tem um decreto certo ao pagamento do pecado. A sentença para os pecadores já está decretada ou determinada. Mas Deus procura alguém que tenha ousadia para clamar, buscar e interceder. Alguém que possa mudar não a sentença de Deus para o pecado, mas alguém que possa mudar a vida de um pecador. Você não tem como mudar a sentença do pecado, porque é a morte. Mas você tem como mudar o destino de um pecador com as suas intercessões. E eu sei que tem muitas pessoas pensando aqui, mas rapaz, tanto que eu falo, tanto que eu oro, parece que as coisas ficam pior. Fica não, querido. Se você não estivesse intercedendo pelo que você está intercedendo, já tinha morrido. A pressão de Deus, a proteção de Deus, ela é real na minha e na sua vida. Se você não estivesse orando e pedindo a Deus proteção por alguém que você está pedindo, essa pessoa não estava mais na terra. A intercessão é poder real. Você crê no poder de Deus? Olha isso aqui, para que você venha entender. Aleluias. Você crê no poder da intercessão? Você crê que a intercessão move a mão de Deus? Você crê que as suas orações mudam o destino de uma pessoa? Então se coloque de joelhos, interceda por sua família e pelo seu casamento, pelos seus amigos e por aquele que te fez o mal. E Deus te chamará para um nível maior de intercessão. A oração de um justo é mais poderosa do que sua força com sua própria força. Ore antes de tudo e verá a glória de Deus agir em seu favor e daqueles que você intercede. Tem muitas pessoas que eles entrando para os seus quartos e orando por algumas pessoas e pedindo: Senhor, eu quero que o Senhor guarde fulano de tal, eu quero que o Senhor coloque nele o entendimento da palavra. Mas no outro dia, quando você se acorda e olha para aquela pessoa, você acha que não está mudando. Eu quero te dizer, a transformação de Deus não é uma transformação de loja. A loja e o cabeleireiro ou barbeiro, quando você vai para lá, ele te muda por fora, mas ele não tem o poder de te mudar por dentro. Mas quando a gente está intercedendo por alguém, Deus não começa a mudar por fora, Ele começa a mudar por dentro. Sabe qual é os sinais das pessoas que estão orando por elas? Sabe qual é os sinais quando ela está recebendo as orações? Quando ela fica piores. É interessante. Você começa a orar. Minha mãe dizia: Pai, obrigado, Senhor, pelo meu esposo. Ele é um homem de Deus. Ele carrega a Bíblia na mão. Aí lá vem meu pai com 2 cachaças na mão. Quem manda aqui sou eu. Manda nada. E meu pai bebia, no outro dia saía, batia nela. Pai, obrigado, Senhor, que meu esposo é um homem de Deus. Ele vai se converter. Ele vai crer na tua palavra. Ele vai ser salvo. E com pouco tempo meu pai dava um grito: quem manda aqui sou eu. Eu digo: lá vem ele de novo. Minha mãe só dava tempo de se levantar e tirar o véu. E quando meu pai passava pela porta, toma um cacete. Dê glória a Deus que você não está apanhando. Quando a gente é afligido no nosso corpo, afeta também a nossa alma. E hoje eu entendo que minha mãe intercedia pelo meu pai, não pelo amor que ela tinha por ele. Amém? Mas pelo amor que Deus tinha por ele. Que nós estamos intercedendo pelas pessoas, não é pelo amor que nós temos por elas, mas pelo amor que Deus tem por elas. Porque Deus, Ele tem um chamado para mim e para você, para que a gente comece a orar pelas outras pessoas. O nosso irmão, ele cai, ou seja, em adultério, ou ele cai numa bebida. Agora está virando moda colocar na internet: olha aqui, fulano está tomando um aqui no bar, pastor, e manda. Mas a intenção de mandar a foto para o pastor, a intenção de explicar para o pastor o que está acontecendo, é de uma forma errada. Por mais que ele queira ajudar, mas a intenção do coração dele é mostrar a nudez do seu irmão. E nós não fomos chamados para mostrar a nudez do nosso irmão, mas fomos chamados para ajudar o nosso irmão em oração. Porque da mesma forma que Deus ama eu e você, Deus ama também o pecador. Deus não ama o pecado, mas Ele continua amando o pecador. Vá para casa e saia pensando: Senhor, essa semana eu intercedi por quem?
pelo meu pastor. Ele é de casa. Você concorda comigo que o pastor é de casa? É por uma obrigação a gente orar pela vida dele. Eu oro pelo ministério de louvor. É de casa. Porque nós somos preparados para orar por eles também. Mas os lá de fora, nós temos orado quantas vezes por eles? Existia um homem, eu não sei qual foi o livro, existia um homem que ele chegou a falecer e a cidade ficou toda alegre. Aqui em Itapetim já aconteceu isso. Mataram fulano, menino, só soltaram foguetão. A maior alegria do mundo. Mas o meu pensamento era, mas o pastor, meu Deus, para onde foi aquela alma? Será que alguém estava orando por ela? Mas as pessoas que não aceitaram Jesus como seu único salvador, então as pessoas que ainda não têm o entendimento da palavra, quando alguém falha, ele quer expor num telão. Ele quer mostrar a todo mundo, fulano falou. Mas não mostra a bondade de Deus sobre a vida daquela pessoa. Porque o amor de Deus, ele cobre todo o pecado da humanidade. Aleluia. Fique de pé. Aleluia. Pode vir, ministério de louvor. Aleluia. Não adianta. Não adianta fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Algumas pessoas podem estar pensando, mas rapaz, já acabou ou já está acabando a mensagem. Eu quero te dizer, querido, Deus, ele não precisa de muito tempo para convencer alguém. Quem precisa de muito tempo para convencer alguém é o diabo. Ele dá hoje, dá amanhã e vai depois, e um dia convence até você cair. Mas Deus, ele não precisa de muito tempo. Tem pessoas aqui no nosso meio, irmãos, que têm intercedido por pessoas e não tem visto o resultado de pessoas. Eu quero te dizer, o resultado está acontecendo. Aleluia. O resultado está acontecendo. Por mais que você está vendo uma situação, você vai dizer assim, mas eu acredito na palavra. Eu continuo acreditando na palavra. Não, mas fulano não está mudando, mas eu continuo acreditando na palavra. Mas quando eu chego na casa do meu pai, ele está lá bebendo, está uma bagaceira feia. Mas rapaz, mas eu acredito na palavra. Eu estou acreditando na palavra. Mas eu não estou vendo cura. Mas eu acredito na palavra. A pessoa que está intercedendo por alguém, ela não pode estar preocupada naquilo que está vendo. As pessoas deixam de receber algo da parte de Deus porque elas ficam imaginando como vai ser. Não, já foi. E já está lá na mão de Deus. Deus só precisa mostrar a você. Agora, para que Deus venha mostrar a você, você precisa preparar o caminho. Você já viu alguma incredulidade recebendo algo de Deus? Os inimigos da intercessão. A dúvida. Rapaz, será que vai acontecer mesmo? As pessoas não têm e elas não imaginam. Assim como a Bíblia diz que tem coisas muito bonitas lá no céu, preparada para aqueles que o Senhor ama eles. Assim existe um inferno. E o inferno não está esperando por mim nem por você, mas o céu está esperando por mim e por você. Mas nós precisamos se levantar com uma voz. Seria uma covardia muito grande a gente formar um exército brasileiro e dentro de uma guerra, todos os soldados vêm para as cidades e os cidadãos vão para a guerra. Seria injusto? Não seria? Então Deus, ele está formando soldados. E Ele não está esperando as pessoas civis ir para a guerra. Ele está esperando eu e você começar a ir para a guerra. Começar a interceder pelas pessoas. Aleluias. Aleluias. A intercessão é algo forte. O que eu vou fazer nesse momento, dá esse paninho aí, é para que você venha entender. Escute, você vai entender o que eu estou falando. Quando eu colocar esse pano aqui na minha cabeça, o Espírito Santo vai trazer algumas pessoas. E eu vou formular o grito dessas pessoas. No modo que eu vou falando, o Espírito Santo vai trazer. Eu não preciso falar quem é, mas no modo que eu vou falando, você vai se lembrar. Agora eu sei porque Deus trouxe essa palavra. E nesse momento eu vou colocar isso
Na minha cabeça você não vai me ver, mas você vai ver a pessoa que ela grita pela sua intercessão, ela clama pelas suas orações. Mãe, para de orar por mim não. Mãe, eu acho tão bonito quando eu vejo minha mãe de joelho no chão, indo para a igreja. Mãe, não para. Esposa, eu estou aqui. Aquelas vezes que eu chegava com a bebida na mão, era um grito de socorro. Não para de orar por mim não. Não para de orar por mim não. Você tem a verdade dentro de você. O Deus que você serve, Ele vai tirar. Eu desço. Minha irmã, minha filha, eu acho tão bonito quando minha filha vai para a igreja. Minha filha, continue fazendo o que você está fazendo. E você não imagina que quando chega na minha casa, você traz uma paz vindo daquele lugar que você vem. O mundo está gritando lá fora e está dizendo à igreja: intercessão, intercedam por nós, não sejam covardes. Assim como um dia que vocês estavam lá e alguém se levantou com autoridade e orou por você. Igreja, agora é sua vez. Interceda. Oh, renamasoreke charanamamas. Echeranamasoreke chereremamamas. Oronomosoroneke chereremamamas. Elerebe chereremamamas sorono broco cherebe cherebe cancholo de braço. As suas orações estão sendo ouvidas. Redemama surombro cochoron de blessere de que tirei. Oh, renalabra mama suron de que celebre que tirei na mama su. Oh, cherana mama suron cochoron de blessere de canchoron de braço. Oh, suron de que tirei na mama suron de que tirei de blessere de canchoron de mama su. Que tire na mamamas, merebe xerebe cancho na mamamas, celebre que tirebe xerebe cancho na mamamas, elebe xerebe cancho. A terra estremecer.